Então, a gente fez aqui os 4 quadrantes da visão integral. Eu tenho alguns conceitos para passar para você e daqui a pouco a gente vai fazer a live com a Rosane. É muito importante você entender que o que eu fiz com ela foi o quebra-gelo, eu quebrei o gelo e depois eu perguntei o desafio. E junto com isso, eu fui trabalhando uma série de perguntas e questões ligadas a esses 4 quadrantes. Perguntei quais eram as emoções, os sentimentos, quando ela estava travada, como é que o corpo dela se sentia, ela falou, minha mão fica gelada, os comportamentos. Falei sobre a cultura, sobre os valores, sobre os relacionamentos, o meio social, familiar. E aí, esse exercício aqui vocês devem fazer até a parte da ressignificação. Mas não precisa treinar esse exercício ressignificando, porque eu ainda não ensinei a ressignificação. Eu vou ensinar na sequência. Mas primeiro, você faz só as perguntas desses 4 quadrantes. E isso é o suficiente no primeiro ponto. Então, escuta a pessoa, repete e faz perguntas. Escuta, repete, faz perguntas. Assim você trabalha esses 4 quadrantes aqui. É isso que você vai fazer com a pessoa. É muito importante vocês fazerem e compartilharem lá no grupo tudo isso que vocês fizerem. Diogo, eu quero compartilhar aqui que eu fiz essa dúvida. Eu vou responder para você no grupo de WhatsApp. É importante que você esteja sempre compartilhando no grupo. Quando você fizer em dúvida, como é que foi, quais foram as suas dúvidas, que eu vou estar respondendo com você, beleza? Bom, eu tenho uma metáfora aqui para você, para poder a gente refletir e dar sequência aos assuntos que nós vamos dar. E daqui a pouco eu vou fazer a live com a Rosane. Agora, vou falar com você sobre essa imagem que está aqui. Essa foto é uma foto que eu tirei fazendo um safari na África do Sul. E é uma foto que expressa um leão que estava, nesse exato momento aí, indo fazer a sua refeição, porque o grupo de leoas tinha acabado de caçar uma girafa. E a metáfora que eu quero falar com você aqui é exatamente essa. A leoa, ela que caça. A leoa caça. Ela tenta 10 vezes caçar para conseguir uma vez a caça. Ela tenta 10 vezes conseguir uma vez a caça. Ela consegue a caça e depois que ela caça, os leões comem, ela come, os filhotes comem e todo mundo sai. Depois vem as hienas. As hienas, elas vêm sem esforço nenhum. As hienas não caçaram, mas também elas ficam com a sobra. E a leoa não, ela fica com a melhor parte. Só que ela fez um esforço. Ela tomou 9 não para conseguir um sim. Ela tentou 10 vezes. Você está entendendo? Ela tentou 10 vezes caçar. 9 vezes, ou não. Uma vez ela tomou sim, que foi quando ela conseguiu caçar. O que eu quero falar com você com essa metáfora? Você pode se comportar como uma hiena ou como uma leoa. O que faz a vida como uma leoa ou como uma hiena? São exatamente esses 4 quadrantes. Cara, você pode interpretar a vida de uma forma ou de outra. A forma que você lida com esses 4 quadrantes é que faz você ir por um caminho ou por outro. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que está em depressão. A pessoa chega em depressão para mim e quer fazer um tratamento. A primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é: você faz atividade física? Cara, estranho, né? Pô, mas você não vai trabalhar o mental da pessoa? Gente, emoção é biológica. Olha que interessante o que eu estou falando. Se a pessoa faz atividade física, ela vai mudar o corpo? Vai. Ela vai mudar as emoções, os pensamentos? Vai. Ela vai mudar o comportamento? Vai. Agora eu pergunto para você: você faz atividade física? Cara, como é que você se comporta? Você se comporta como uma hiena ou você se comporta como uma leoa? O que eu estou falando aqui é muito básico. É cuidar da própria saúde. O que eu estou falando aqui é: você leva a sua vida e traz o seu destino da forma que você interpreta a sua vida. Interpretar a sua vida como uma leoa ou interpretar a sua vida como uma hiena é simplesmente você compreender como que você está lidando com esses 4 quadrantes da sua vida. Como você está cuidando do seu corpo, dos seus comportamentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. Como você valoriza a sua cultura. Como você extrai da sua cultura o que te leva a são seus valores, seus relacionamentos. Como você lida com o seu meio social, com o meio ambiente e com as suas questões familiares. Então, diante disso tudo que eu estou falando para você aqui, faça essa reflexão. Hoje, na minha vida, eu sou uma protagonista, eu sou uma... Eu tento 10 vezes, tomo 9 nãos e consigo um sim, e continuo caçando. Ou eu sou uma hiena, vou ficar com a sobra, vou me contentar com isso aqui. Como é que você interpreta a sua vida hoje? E exatamente o que nos afasta dos nossos objetivos e de nós mesmos são as histórias, os significados que nós damos aos fatos. Os significados que nós damos aos fatos geram emoções e geram crenças. Então, os significados, eles estão antes das crenças. Ela teve aqui na sessão significado. O significado é: o meu pai não me ama. Como consequência, isso gera uma emoção de mágoa, uma emoção de tristeza, uma emoção de medo. Como consequência, isso gera uma crença. Eu não sou bom o suficiente. Eu tenho que me preparar, eu tenho que controlar, eu tenho que ser perfeita. As crenças são consequências do nosso estado emocional, que são consequências dos significados dos fatos. Então, olha só que interessante o que a gente está falando. As crenças são geradas pelas repetições das histórias que nos contam e que sempre de emocionais.
Quais são as crenças e como funcionam as crenças? Eu vou dar o exemplo da ovelha negra. Ovelha negra, quero deixar claro aqui, não tem nada com racismo ou coisa do tipo, é apenas uma expressão. Você pode mudar o nome para ser uma ovelha diferente, é isso que eu vou falar. Aqui tem uma ovelha diferente, ela é completamente diferente das outras ovelhas. Você provavelmente se sente assim na sua família, porque você é um ser singular. Você se sente diferente do que a sua família pensa, da forma que eles pensam, do jeito que eles pensam, da forma que eles falam. Quando você vai trabalhar num lugar, aquelas pessoas também pensam de outra forma, aquilo vai te sufocando. E quando você chega à beira dos 40, você quer dar um grito de liberdade, mas não consegue. Por que você não consegue? Porque você continua envolvido naquilo ali. Aquilo ali está te perturbando, e está te perturbando, e está te perturbando. Aqui a gente consegue trazer alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito é o conceito das 3 consciências. A consciência individual, a consciência de grupo e a consciência de solução. Imagine uma família de médicos, todos são médicos bem-sucedidos, e um jovem filho fala, eu quero ser cineasta, eu quero ser artista. Aqueles médicos vão virar e vão falar, olha, você quer ser artista, você vai pagar o preço. Agora, se você se danar, se você se der muito mal na carreira, você vai ver que você fez a pior escolha possível. Aí você vai voltar para cá e você vai me pedir ajuda. Quando aquele jovem escuta isso, ele fica com medo. E ele não quer se sentir diferente do bolo. Então, o que é capaz daquele jovem fazer? Eu vou ser cineasta, não vou desistir de tudo, vou ser médico mesmo. Eu vou fazer o que a minha família está falando. Gente, a tua família está falando para te proteger. Ela está falando com a intenção de te proteger, mas da mesma forma que a pata de leoa protege a pata de leoa focar. A intenção da família é te proteger, a intenção da consciência de grupo é te proteger. Mas da mesma forma que protege, ela pode te sufocar. Então, existem 3 tipos de consciência. 3 tipos de consciência. A primeira consciência, a consciência individual, que é super otimista. Papai, quero ser cineasta, e eu vou ser cineasta, vou fazer um filme em Hollywood, vou ganhar o Oscar ano que vem. Cara, isso é um otimismo muito grande. Aquela família de médicos vai falar assim, não, você não vai ser cineasta, não. Você tem que fazer alguma coisa que te dê dinheiro, te dê segurança. Não é assim que a família fala? Papai, mamãe, agora eu quero ser terapeuta. Não, isso não dá dinheiro, não. Ei. Faz alguma coisa que te dê segurança, te dê estabilidade. Não é assim que a família faz? Essa é a consciência de grupo. A consciência de grupo ou consciência arcaica, ela vai te levar a algo que te protege, a algo que é seguro. Mas nem sempre isso vai te fazer feliz. Então, a primeira consciência é a sua, individual. Você é otimista ao extremo. Você quer as coisas, mas você é ultra otimista. Então, vem a consciência de grupo. Ei, não sai daqui, não. Você não pode sair daqui, não. Ei, fica aqui com a gente que você está protegido. Aí vem a terceira consciência, a consciência de solução. A consciência de solução é um paralelo e um equilíbrio entre a consciência individual e a consciência de grupo. É quando você olha para os seus pais e para a sua família de origem e fala, eu sou diferente de vocês e não tem nada de errado. Respeito os valores de vocês, respeito as crenças de vocês. Pai e mãe, obrigado por terem me dado a vida. E agora, daqui para frente, eu me sinto livre e forte para fazer as minhas escolhas que serão diferentes de vocês. E está tudo certo, não tem nada de errado. E assim eu vou para a vida e em paz. Então, quando esse movimento acontece, a gente tem força para pagar o preço das consequências das nossas decisões. Mas quando esse movimento não acontece, a gente volta para as nossas crenças limitantes. E o que são essas crenças e como é que elas funcionam? As crenças, elas têm 3 estruturas. Existe a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. Crença de identidade. Olha, minha mãe falou assim, eu não posso criar, e ela me entregou para minha avó me criar. O meu pai falou, eu não posso te criar. Então ele decidiu, mãe, dada para uma tia me criar. São exemplos, tá? Não estou falando da minha vida, não. Estou falando de exemplos. Exemplos. Aquela criança que vai para o orfanato ou vai para a casa de uma tia, ela vai interpretar aquele pai e aquela mãe da seguinte forma. Se o pai e minha mãe não quiseram me criar, é porque eles não me amam. Se meu pai e minha mãe não me amam, é porque eu não sou digno. E se eu não sou digno, eu não tenho identidade. Cara, se eu olho para o meu pai, desculpa, e meu pai me rejeitou, meu pai me abandonou, 50% de mim faz parte do meu pai. E se eu não reconheço e aceito meu pai, eu não aceito 50% de mim. Se eu não olho e não aceito a minha mãe, eu não aceito 50% de mim. Eu não me sinto digno. E por não me sentir digno, eu não tenho identidade. Isso é a primeira crença. A primeira crença é crença de identidade. Exemplo de crença de identidade. Faz isso. Não, eu não posso fazer isso. Eu não sou digno de fazer isso. Ei, vamos comprar aquilo ali que é caro? Não, eu não sou digno de comprar aquilo ali que é caro. Eu não tenho identidade para isso. Outro exemplo, quer ver um exemplo muito comum? A pessoa se sente inferior. Ela vai falar com alguém, mas ela não se sente à altura daquela pessoa. Isso pode acontecer com relacionamento afetivo. Aquele cara não vai saber de mim, eu não sou boa para ele, não, eu não tenho dignidade para isso. Ou então, assim, no momento profissional, a pessoa olha e fala, não, eu não sou digna para que isso aconteça. A crença de identidade vem dessa dignidade, tá? Então, a pessoa tende a se sentir inferior. Segundo tópico, as crenças de capacidade. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama, eu não sou bom o suficiente. Qual é a relação que isso tem? Vamos dar exemplos. Querida, você tem um irmão, você cuide da casa. Limpe a casa com essa vassoura, lave a louça, final do dia eu chego aqui.
Final, a mãe chega, mamãe, mas eu limpei a casa e tá tudo pronto do jeito que você sempre quis. Você não fez mais do que a sua obrigação. Deixa eu olhar para os seus irmãos. Do que adianta eu limpar a casa da melhor forma, de eu ser o melhor filho, de eu tirar as melhores notas, se a mãe está sempre olhando e falando, você não fez mais do que a obrigação. Exemplo muito comum, a mãe chega na melhor idade, ela está muito idosa, ela fica na sua casa. Quando ela está na sua casa, ela só reclama e fala bem do outro filho. É uma coisa muito comum que acontece. Eu vou dar um exemplo real. Uma senhora era cuidada por um filho e esse filho fazia toda a dieta que o médico falava que ela tinha que fazer. Ela não podia comer coisas ligadas a leite, ela não poderia comer coisas ligadas a glúten, toda a dieta. Aquele filho ia e fazia toda a dieta. A outra filha levava um queijinho escondido quando ia visitar. Só que a outra filha só ia visitar de 3 em 3 meses, só ia visitar de 4 em 4 meses. Aí o que essa senhora falava para o filho? Ah, você não é um bom filho, não. Boa filha é aquela que traz o queijinho que eu gosto. Cara, você entende o que eu estou falando? Aquele filho faz de tudo para tentar ser amado pela mãe. Na cabeça da mãe, aquilo ali não é mais obrigação. Eu quero que você entenda o tipo de crença que está sendo construída. A crença é, eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, não me sinto capaz. Quando você tem a crença de identidade, que é ligada ao abandono, somada à crença de capacidade, explosão de falta de amor próprio. Porque a gente joga o nosso amor próprio lá embaixo, a gente joga no chão o amor próprio, porque simplesmente a gente começa com essas crenças. E aí o que vai acontecer? Na crença de capacidade, não sou bom o suficiente, eu não posso me expressar porque eu não sou capaz. Eu tenho que provar para as pessoas. Está fazendo sentido, sim ou não? Escreva aqui para mim, por favor. Está fazendo sentido, sim ou não? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte. Essas crenças é como se fosse um software que programa o teu cérebro para você realmente executar aquilo que você acredita. Então, você acredita que você não é capaz, você acredita que você não é bom o suficiente. Aí você começa a ter desculpas. Ah, eu não suficiente, só que você não vai falar que você não é bom o suficiente, você vai dar uma desculpa. Ah, eu não sei mexer na internet, por isso que eu não faço divulgação. Pô, é uma justificativa maravilhosa, não é? Uma justificativa maravilhosa. Só que a base é a crença. Aí você vai para a última crença, o terceiro tipo de crença, é a crença de merecimento. Como é que você vai se sentir merecedor se você não se acha capaz? E se você não tem identidade? Você não vai se sentir merecedor. E aqui o que a gente está falando é uma tríade, a tríade do ser, do fazer e do ser, fazer e ter. Quando eu falo que, por exemplo, a pessoa vem reclamar de dinheiro e eu falo que dinheiro não é o problema, dinheiro é o sintoma, é porque existe uma tríade. A tríade é ser, fazer e ter. E pelo fato dela ser, faz, e pelo fato dela fazer, ela tem. É uma consequência. Ter é uma consequência do que se faz, uma consequência daquilo que você é. Então, quando você fortifica a tua crença de identidade e sabe quem você é, e você aceita 50% do seu pai e aceita 50% da sua mãe, independente do que eles fizeram de qualquer crueldade, eles te deram a vida, a partir disso você se sente capaz e a partir disso, automaticamente você se sente merecedor. E quando a gente fala de merecimento, existe um conceito muito importante para você entender. No ser, no fazer e no ter. Geralmente a gente atribui merecimento ao esforço máximo que eu posso fazer para conseguir alguma coisa, não é assim? Olha, para me sentir merecedor de fazer uma viagem, eu tenho que fazer o esforço X, Y e Z. Para eu me sentir merecedor de um carro, eu tenho que ser merecedor porque eu fiz o esforço X, Y e Z. Cara, é tudo história da carochinha. É tudo crença limitante. Quando um neném nasce e ele está no berço chorando, ele não fez absolutamente nada. Só por causa disso, ele não é merecedor? Quando a criança está no seu colo e você dá o máximo que um ser humano pode dar, que é o amor de uma mãe por um filho, aquela criança precisa fazer alguma coisa para ela ser merecedora? Não! Ela é. O merecimento é no ser. É quando você reconhece a própria identidade de quem você é. E quando você reconhece a própria identidade de quem você é, o mundo se torna aberto para você. Quando você não reconhece essa identidade de quem você é, o mundo se fecha. Porque tudo está ao seu alcance. Nisso plenamente. Quando a gente nasceu, a savana africana estava lá. Quando a gente nasceu, as praias da Indonésia e da Tailândia estavam lá. As praias de Fortaleza, do Ceará, de Natal já estavam lá. Você não é merecedor? Como que você não é merecedor? Você tem que fazer ultra esforço para que tudo aconteça e venha até você? Cara, o esforço ele é importante até determinado nível, mas depois daquele nível ali não é só o esforço. Será que você não percebe isso na tua vida? Que depois de determinado nível não é só esforço, é o quanto você acredita no que você está fazendo, é o quanto você acredita que você pode mudar, é o quanto que você acredita numa nova estratégia que vai te dar uma rentabilidade maior, vai te dar um resultado, uma produtividade. Isso não está só no esforço. Faz sentido? Sim ou não? Então, existem 3 tipos de crenças. E o verbo desse curso é ressignificar. E é isso que a gente vai ver na sequência. Agora, nós vamos fazer uma live com a Rosane. Pois na sequência a gente vai falar da teoria da ressignificação emocional. Rosane, não esqueci de você não. Vamos para a live. Pega o seu celular, por favor.